Queridos, antes da gente fazer a leitura do texto, gostaria de dar um pano de fundo a respeito do livro de Ruth, para depois a gente poder introduzir o texto, ok? O livro de Ruth, ele é um livro histórico dentro do Antigo Testamento. Ele vai se enquadrar dentro de um gênero literário de narrativa. Então nós estamos diante de uma narrativa. O livro de Ruth, ele descreve para nós uma história, ele relata para nós uma história. E a história relatada nesse livro é a história de uma mulher moabita chamada Ruth. E essa mulher moabita, ela, por sua grande fé, ela adentra o povo da aliança. E ao adentrar o povo da aliança, ela se torna parte da genealogia do Messias, de Jesus Cristo. Então é uma história extremamente bonita, que nos mostra a graça de Deus alcançando povos além das fronteiras de Israel. E é um livro que nos mostra a respeito da soberania de Deus. Ele nos mostra muito o domínio de Deus sobre a história. Esse livro ele é um livro que nós não sabemos o autor. A tradição talmúdica ela vai dizer que é Samuel, mas nós não temos esse ponto bem fechado. E essa história do livro de Ruth, ela ocorre entre a morte de meu Deus do céu, Moisés, Josué, meu Jesus. Ela ocorre depois da morte de Josué e antes ali da unção de Davi como rei. Então essa história ocorre ali no período que a gente chama de período dos juízes. Essa história ocorre nesse período, ok? A gente não sabe ao certo a datação do livro, e é um livro que ele não vai ter então autor definido, datação definida, mas ele foi aderido ao cânon da escritura, ele foi aceito dentro do cânon judaico antes do 2º século, e ele mostra para nós essa história da graça de Deus, ok? E nós vamos fazer a leitura então do verso 1 até o verso 5 desse livro. Fala assim, ó: Ora sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome de sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome de outra Ruth, e eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilom também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e sem o seu marido, ok? Então, nessa introdução do livro de Ruth, nós vamos ter algumas informações que são nos dadas, que são informações importantes para a gente poder interpretar o livro de maneira adequada. Essas informações aqui, do verso 1 ao verso 5, vão ser a chave de interpretação para o livro inteiro. A gente vai precisar dessas informações para interpretar o livro inteiro, ok? E a gente vai ter algumas informações aqui que nós precisamos nos atentar. A primeira informação é que a história ocorre no dia dos juízes, ok? Isso está ali no verso 1. Ora sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, versículo 1. Ora sucedeu que nos dias em que os juízes governavam. Então essa história que ocorre no período dos juízes, como eu falei anteriormente, é um período que vai desde Josué até a unção ali de Saul como rei. A gente percebe, olhando para a escritura, que esse tempo, esse período dos juízes foi um período conturbado para a nação de Israel. Esse período é um tempo em que Israel havia já se estabelecido na terra. Eles haviam migrado ali, passado pelo deserto, haviam chegado na terra da promessa. E ao entrarem na terra da promessa, depois da morte de Josué, eles começam a se organizar como sociedade através do governo de juízes. Então você vai ter ali cerca de mais ou menos 15 juízes que governam Israel ali nesse período, que a história nos narra. E é um período no qual a Bíblia ela descreve que houve uma grande apostasia em Israel. O povo ele não andava nos caminhos do Senhor. Na verdade, nós temos uma frase que é o raio-x desse período. Essa frase é a seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Então o período dos juízes é um período no qual as pessoas estavam andando cada um de acordo com a sua própria vontade. Eles não estavam debaixo do governo de um rei estabelecido, um rei humano, e por não estarem debaixo desse governo de um rei estabelecido, um rei humano, eles ignoraram o fato de que havia um rei espiritual, Yahvé, Deus, que reinava sobre Israel. E eles abandonaram então as leis e os mandamentos de Deus, e cada um andava de acordo com a sua própria vontade. Então é um período que é narrado por nós como sendo um período de grande apostasia.
Então nós precisamos entender isso para compreender o livro de Ruth. Esse livro é narrado, essa história é narrada no período em que os juízes governavam a Israel. Essa é a primeira informação importante do texto, ok? Segunda informação importante do texto, ainda no verso 1, ele vai falar assim, ó: ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Essa é a segunda informação importante do texto. Esse texto, essa história, ela nos mostra que quando acontece essa fuga dessa família para Moabe, havia fome na terra. Que terra? Era a terra de Israel, a terra que Deus havia prometido dar por herança ao seu povo. Agora, por que é importante a gente entender que houve fome em Israel nesse período? Porque é curioso a gente pensar que a terra que manava leite e mel, a terra que havia sido prometida por Deus para aquele povo, como sendo um local de grande prosperidade para eles, trouxe fome a eles. Por que a fome veio sobre Israel? Por que havia fome em Israel nesses dias? A gente tende a não prestar muitas vezes atenção na estrutura bíblica do pacto que Deus estabeleceu com Israel. Quando Deus prometeu uma terra para Israel, ele entrou em aliança com aquele povo. E quando ele entrou em aliança com aquele povo, ele deu para aquele povo leis e mandamentos. Essa aliança ela foi firmada no Monte Sinai, e Deus deu para eles 10 mandamentos que deveriam ser observados, obedecidos, e eles estavam então debaixo de um pacto, e havia uma condição, e essa condição colocava eles na seguinte situação: caso eles obedecessem a Deus, eles seriam abençoados, tudo lhes iria bem, eles prosperariam na terra que Deus havia prometido dar a eles por herança. Porém, caso eles desobedecessem a Deus, eles seriam amaldiçoados, e eles seriam afligidos então com as maldições do pacto, com as maldições que viriam da parte do próprio Deus. Essas maldições são nos descritas em Levítico 26 e em Deuteronômio capítulo 28. Gostaria que nós pudéssemos ler Levítico capítulo 26, do verso 18 ao 20, por favor. Vocês estão comigo? Essas informações são importantes, depois a gente vai entrar aqui numa parte prática, para a gente poder aprender algumas coisas com esse texto, ok? Então olha só, Levítico 26, do verso 18 ao verso 20. Ele vai falar assim, ó: e se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, e eu quebrarei o orgulho do vosso poder, e farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze, e a vossa força se gastará em vão, pois a vossa terra não dará o seu incremento, e nem as árvores da terra darão os seus frutos. Então aquele povo era o povo do pacto, era o povo da aliança. Eles estavam debaixo de bênçãos e maldições. Dependendo do comportamento deles, dependendo da obediência ou da desobediência deles, eles seriam abençoados ou eles seriam castigados. E uma das maldições então que é registrada no livro das maldições, na lista das maldições, era que a terra então ela seria como bronze. Ele coloca aqui assim, ó: eu quebrarei o orgulho de vocês, farei o vosso céu como ferro e a vossa terra como bronze. Eles trabalhariam muito, mas a terra não daria o seu fruto. Então era uma maldição de muito trabalho, sem receber o sustento devido a esse trabalho, ok? Então, quando o texto nos diz que houve fome na terra, nós precisamos entender esse contexto. Havia fome na terra, mas era uma terra que havia sido prometida por Deus, uma terra que era para manar leite e mel. Então essa fome ela tem um motivo. Qual é o motivo? É a quebra do pacto. O povo havia quebrado a aliança, havia quebrado o pacto com Deus. Então nós podemos dizer que essa fome registrada no livro de Ruth é uma fome pactual, ok? Então essa é a segunda informação importante que nós precisamos entender do texto. A terceira informação importante que nós precisamos entender no texto é a respeito da fuga desses homens, dessa família. O texto fala assim ainda no verso 1, olha só: ora sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. O texto nos conta então que quando a fome vem, ela alcança a terra, ela alcança uma cidade especificamente, e essa cidade é chamada de Belém de Judá. Aqui há uma grande ironia, porque Belém significa literalmente casa do pão. Então aquela família que habitava na casa do pão estava sem pão, eles não tinham alimento, eles não tinham o que comer. E aquela família, ela então decide partir para a terra de Moabe. A gente vai entrar aqui num ponto interessante a respeito disso.
Aquela família ela decide partir para a terra de Moabe. Porém, Moabe, gente, era um povo inimigo de Israel. Os moabitas, eles eram descendentes de Ló, era um povo que era fruto do incesto, da relação das filhas de Ló com o pai. E esses moabitas haviam tratado Israel de maneira muito ruim na travessia deles do Egito para a terra prometida. Então, os moabitas eram um inimigo do povo de Deus. Aquela família se vendo no aperto, aquela família se vendo agora numa situação de fome, ela olha para aquela situação de fome e ela resolve ir para Moabe. Só que como eu estou descrevendo aqui, Moabe não era uma solução. Os moabitas, eles adoravam um deus chamado Quemos. Eles eram um povo idólatra, eles aceitavam o sacrifício humano, eles incentivavam a prática de moralidade. Então era um povo perverso, não era um povo amigo, não era uma nação amiga, era um povo inimigo de Deus. Então o texto nos mostra que essa família agora resolve fugir para Moabe. Essa é a terceira informação importante do texto aqui. E a narrativa, ela vai continuar dizendo então que nessa terra, terra de Moabe, esse homem vem a falecer, Elimeleque, esse homem ele vem a falecer. E morre também seus dois filhos, Malom e Quilom. E o texto nos diz que esses dois filhos, antes de falecerem, casaram com duas moabitas, Ruth e Orfa. Está lá no verso 4. E após se casarem com elas, então eles falecem, né? E aí sobra naquela terra estranha apenas uma sogra com suas duas noras, Noemi, Ruth e Orfa. Então a história ela é bem trágica até aqui. A gente vai ver que ela não para aqui, pela graça de Deus. Mas a história ela é bem trágica até aqui. Morre naquela terra toda a família daquela mulher, Noemi, sobrando então apenas agora suas duas noras, e ela fica sozinha naquela terra. E eu queria trazer, gente, alguns ensinamentos em cima de todas essas informações que eu passei aqui pra gente, ok? O primeiro ensinamento que eu queria trazer em relação a tudo isso é o seguinte, gente. Deus, ele é completamente soberano. Esse é o primeiro ensinamento que a gente pode aprender a partir desse texto. Por que a gente pode aprender esse ensinamento a partir desse texto? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que a fome que veio naquela terra, ela não é apenas um infortúnio, ela não é apenas um acaso, ela não é apenas fruto da sorte, ela não é fruto do destino. A fome que veio naquela terra vinha da mão do Deus Todo-Poderoso. Era Deus quem havia afligido a terra de Israel com aquela fome. Então esse é o primeiro ensinamento que fica para nós aqui. Nós temos um Deus que é completamente soberano. Os eventos que ocorrem na história, eles não estão acontecendo de maneira aleatória. A história não acontece de maneira mecânica, ela acontece de maneira orquestrada pelo Senhor do tempo, e a história é dirigida de maneira minuciosa, de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em atribuir a soberania a Deus, porque dizem que isso seria atribuir a Deus atos maus, como no caso dessa fome. Porém, a grande verdade que a Bíblia nos revela é que o Deus soberano, Criador do céu e da terra, Ele está acima do bem e do mal, no sentido de que Ele governa todas as coisas, os atos pecaminosos, os atos bondosos. Porém, Ele faz tudo isso de acordo com a sua vontade para levar a história a um fim estabelecido por Ele. E esse fim é um fim bondoso e gracioso. Nós vamos ver isso aqui no texto. Então aquela fome, ela não é fruto do acaso aqui no livro, é da história. Essa fome, ela vem das mãos do próprio Deus. E quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que os relatos de fome na Escritura, eles são nos narrados como sendo executados por Deus. A gente vai ver, por exemplo, uma fome que ocorre nos tempos de Abraão. Lembra que Abraão, ele sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para a terra que Deus lhe mostraria quando ele chegar a uma fome, e ele então agora vai para o Egito, ele vai passar um tempo no Egito. Aquela fome, ela é orquestrada por Deus, e quando Abraão vai para o Egito, ele cumpre a vontade de Deus. Existe uma outra fome que nos é profetizada, que nos é mostrada na Bíblia, que é uma fome que existe no período de José. Quando José ele é vendido como um escravo para o Egito, vem uma grande fome. E essa fome havia sido profetizada por Deus. Ela havia sido profetizada por Deus. Além de ter sido profetizada por Deus, essa fome, ela havia sido profetizada para cumprir os propósitos de Deus. Quer ver? Abre comigo Gênesis capítulo 15, verso 13 a 16. Fala assim, ó. E ele disse a Abraão:
Abraão aqui era, né? Saibas que com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. Bota o verso 14 ali pra gente. E também essa nação a quem eles servirão eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. Então olha só, muito tempo antes da fome que existe no tempo de José, Deus havia dito para Abraão o seguinte: Abraão, vou te dar uma grande e numerosa herança. Você receberá uma grande e numerosa herança. Muitos filhos você terá uma grande nação surgirá a partir de ti. Mas saiba de uma coisa, Abraão, e ele fala para Abraão o seguinte: saiba que a tua descendência, ela será escrava numa terra estranha durante 400 anos. E depois disso, então, eles sairão daquele lugar levando os despojos. O que ele estava falando aqui? Ele estava falando sobre a estadia de Israel no Egito. Como que a estadia de Israel no Egito ocorreu? Ela ocorreu por meio da fome que veio nos tempos de José. Nos tempos da fome de José, Jacó pegou seus filhos, foi para o Egito. E quando chegou no Egito, encontrou José como governador. E eles então passaram a habitar no Egito, e ali habitaram por mais de 400 anos. Foram escravizados e depois foram libertos. O cumprimento da palavra profética. Havia uma fome que Deus havia profetizado. Então é muito importante a gente entender essa soberania de Deus. Existem mais eventos, por exemplo, no Novo Testamento, há uma fome que vem sobre Jerusalém. Essa fome é profetizada por Ágabo e é profetizada por Jesus no seu sermão profético. Falando da destruição de Jerusalém, Jesus disse que viriam fomes, tempos de fomes. Então, do mesmo modo que todos esses eventos, quando eles ocorreram, todas essas fomes que eu narrei agora, elas ocorreram, eles colaboraram para o cumprimento do plano de Deus. Do mesmo modo, essa fome que acontece aqui nesse período colabora para o cumprimento do plano de Deus. Por que colabora para o cumprimento do plano de Deus? Porque é por causa dessa fome que essa família sai de Israel, vai para Moabe. É por causa dessa fome então que Ruth agora é inserida na família de Elimeleque. E é por causa dessa fome que Ruth retorna. E a Bíblia nos mostra que Ruth se casa com Boaz. Boaz é o avô de Davi. Então veja o cumprimento do plano de Deus por meio dessas adversidades. Deus é soberano sobre todas as coisas, gente. A providência divina governa tudo. Deus não é apenas o criador do universo, mas Ele é o mantenedor e sustentador do universo. Deus, Ele faz com que todas as coisas contribuam para o cumprimento da sua vontade. Nós citamos muitas vezes Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito do seu chamado. E é justamente isso. Todas as coisas estavam contribuindo. Aquela fome adveio, trouxe ali um período de grande dificuldade. Houve muita dor ali naquela família, mas no fim Deus redimiu esse mal e transformou ele em bem, porque é isso que Deus faz na história. Abre comigo Gênesis capítulo 50, verso 20, para a gente poder ver essa verdade bíblica nos expressa a nós. Fala assim, ó: mas quanto a vós intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas em vida. Qual é o episódio aqui? Aqui é o episódio de José. José havia sido vendido, né, como escravo para o Egito. Seus irmãos haviam vendido, haviam feito mal a ele, ok? E aí o que acontece? Depois de muito tempo, então, seus irmãos veem uma fome sobre Israel, como eu narrei anteriormente, e eles têm agora que ir para o Egito, porque é no Egito que tem pão, é no Egito que tem comida, e eles têm que ir para o Egito agora. E quando eles chegam no Egito, quem eles encontram lá como o governador do Egito? José. E agora seus irmãos estão diante de José, é os irmãos dele diante dele, olhando para ele como governador do Egito e tendo que lidar com o fato de que eles o venderam como escravo. Ou seja, eles estavam morrendo de medo aqui. Eles estavam olhando dizendo: cara, se esse cara quiser agora, ele nos mata. Nós fizemos mal para ele, nós orquestramos o mal contra ele, nós o vendemos como um escravo para o Egito. E aí José responde para eles o seguinte: vocês intentaram o mal contra mim, vocês me fizeram mal, realmente vocês me fizeram mal. Porém Deus intentou o bem. Quando vocês me venderam como escravo para o Egito, era Deus usando a maldade de vocês para cumprir o seu propósito e o seu plano, para que muitas pessoas fossem preservadas vivas no tempo que nós estamos vendo agora. Porque José é aquele que faz com que haja vida através do mantimento do Egito. José, ele salva então uma multidão ao estar no Egito. Então você consegue perceber a soberania de Deus aqui? Você consegue perceber o domínio de Deus sobre todas as coisas? Ele é um Deus que a história não foge de seu controle, gente.
Olha só, Atos 4, 27 e 28, vai falar assim, não precisa abrir. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. Aqui é a pregação dos apóstolos. O que tinha acontecido? Jesus havia sido crucificado. Quem havia matado Jesus? Homens maus, homens ímpios. Eles haviam conspirado contra ele, haviam se unido. Herodes, Pôncio Pilatos, os judeus, todos eles haviam se unido para fazer o mal contra Jesus. E aí ele diz o seguinte, verso 28: eles só fizeram tudo que a tua mão já havia pré-determinado. Jesus Cristo, ao ser crucificado, ele estava dentro da soberania de Deus, dentro do plano de Deus. Aquele mal intentado contra Cristo estava dentro do plano de Deus, e esse mal foi convertido em bem. Esse mal foi convertido em bem, porque é assim que Deus trabalha. Deus redime o mal, Deus converte o mal em bem. Então a primeira aplicação que fica para nós aqui é a seguinte, gente: nós não somos senhores do nosso destino. Nós não estamos sendo governados pelo acaso ou pela sorte. Satanás não é o senhor da história. É Deus quem conduz todas as coisas, redimindo e transformando o mal em bem. Amém? Essa é a primeira aplicação para nós. Deus está no governo de todas as coisas. A história está debaixo do domínio do Todo-Poderoso. Deus está governando e Ele não perde o controle. Amém? Esse é o primeiro ensinamento que a gente pode aprender olhando então para essa história. A história nos mostra que veio uma grande fome, mas essa grande fome não vem por causa do acaso. Ela vem pela mão do Todo-Poderoso, ok? Segunda coisa que nós podemos aprender aqui com essa história é a seguinte: existe, gente, uma relação pactual de Deus para com o seu povo e para com as nações. Então, quando a gente viu ali a respeito de que houve fome, nós vimos que essa fome veio por causa da relação pactual de Deus, ok? Deus tinha um pacto com Israel, haviam promessas de bênçãos e promessas de maldições. Então, Israel estava debaixo de uma relação pactual. E do mesmo modo que Israel, como nação e como povo de Deus, estava debaixo de uma relação pactual, nós como igreja e as nações estão debaixo de uma relação, ou estamos debaixo de uma relação pactual diante de Deus. Então, embora, gente, a nossa salvação ela seja inteiramente pela graça, mediante a fé, pelos méritos de Cristo, Jesus sendo o verdadeiro observador da aliança e nos colocando imerecidamente debaixo da sua graça salvadora, a Bíblia ela vai dar lugar às obras como condição de bênçãos ou de repreensões. Então o povo de Deus, do mesmo modo que Israel, está debaixo de uma relação pactual, de modo que a observância dos mandamentos de um homem, de uma família, de uma igreja, de uma cidade ou de uma nação, levam esse homem, essa família, essa igreja, essa cidade, essa nação a lugares espaçosos. E a desobediência dos mandamentos de um homem, de uma igreja, de uma família, de uma cidade ou de uma nação, vão levar esses homens a lugares de dor e de sofrimento. Existe uma relação pactual de Deus para com o seu povo. Nós estamos debaixo de ordenanças e debaixo de mandamentos. Nós estamos debaixo de bênçãos que são colocadas para nós mediante as nossas obediências. Então Israel ali naquele caso havia plantado vento e colheu tempestade, conforme fala Oséias 8,7. Eles tinham plantado vento e eles agora estavam colhendo tempestade. Então muitas das dores e dos sofrimentos que o povo de Deus passa e sofre, elas vêm primeiramente por causa da soberania de Deus, mas vêm também por causa da quebra da sua relação com Deus de maneira pactual. A igreja muitas vezes sofre porque quebra os mandamentos de Deus. Uma nação sofre porque quebra os mandamentos de Deus. Uma cidade sofre porque quebra os mandamentos de Deus. Existe uma relação pactual. Isso precisa ser resgatado por nós. Porque o que acontece? As igrejas, elas tendem a cair em dois erros que são tão ruins quanto. O primeiro erro são igrejas que ignoram a obra de Cristo e querem atribuir a nossa obediência à nossa salvação. A gente chama isso de legalismo. É uma pessoa que diz que nós somos salvos por causa de nossas obras. Isso é anátema, isso é uma coisa maldita, é uma doutrina de demônio. Isso não é uma coisa bíblica. Nós não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela graça de Deus. Então tem igrejas que ignoram esse fato.
Porém, existem outros que aceitam esse fato e ignoram o fato de que estamos debaixo de uma relação pactual. Dizem que porque Cristo cumpriu os mandamentos, então tudo agora está tranquilo para nós. Nós já não precisamos mais obedecer mandamentos, já não precisamos mais agora observar os termos da aliança, e a gente chama isso de antinomismo. Isso também é maldito, isso também é anátema. Isso também é uma doutrina de demônios, isso também é uma coisa horrível. Por quê? Porque isso faz com que a igreja não desfrute de tudo aquilo que ela pode vir a ser por meio de uma observância dos mandamentos. Quando nós honramos a Deus, nós desfrutamos dos efeitos desse pacto. Então a gente precisa entender que estamos numa relação pactual. Ontem eu estava expondo esse mesmo sermão lá em casa, o Mateus pediu para mim pregar para ele antes de eu dormir, e aí eu estava expondo e eu expliquei essa parte, e o Mateus, como uma criança, entendeu rapidamente. Ele falou: pai, é igual um pai com um filho, né? Quando eu obedeço, o pai fica feliz comigo e o pai me abençoa. E quando eu desobedeço, o pai fica triste comigo e me repreende. Eu falei: exatamente, filho, é assim mesmo. Então nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma relação pactual, gente. A igreja, ela deve a Deus obediência e deve honrar os mandamentos de Deus. Nós fizemos uma série de exposições aqui sobre os 10 mandamentos. Aquilo ali, gente, é o cerne para que nós possamos viver uma vida abençoada na terra. É o cerne para que a igreja ela possa avançar, ela possa prosperar. O problema da igreja é o abandono dos mandamentos. Vivem como antinomianos ou então vivem como legalistas. Isso traz fraqueza à igreja. Isso faz com que a igreja sofra, com que nós venhamos a sofrer. Então a aplicação que fica para nós aqui é a seguinte: a gente deve obedecer a Deus e a seus mandamentos. Nós não podemos agir como Israel agiu. Como que Israel agiu no período dos juízes? Eles estavam vivendo como se eles não tivessem rei. Isso é mentira. Não é porque não tem um homem governando que não existe um rei no trono, amém? A gente viu isso no Salmo de número 2. Eu constituí o meu rei e ele já se assentou sobre o meu santo monte Sião. Existe um rei sentado no trono e a igreja deve obediência a esse rei. Nós não podemos andar como Israel, achando que precisamos de homens governando sobre nós. Nós já temos um rei governando sobre nós. Esse rei está sentado no trono e nós devemos obedecê-los. Nós não estamos sem leis, não estamos sem mandamentos, não estamos sem rei. Nós cantamos aqui: Ele é rei, nosso rei, Senhor de toda a terra. Devemos obediência àquele que firmou o pacto, amém? Ao Senhor da aliança, devemos obediência a Ele, a Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que recebeu o domínio e autoridade, aquele que se assentou no trono. Devemos obedecê-lo, devemos honrá-lo, devemos reverenciá-lo, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, amém? Então esse é o segundo ensinamento que fica para nós aqui no texto. Nós não podemos agir como Israel agiu no tempo dos juízes, como se estivéssemos sem rei. Não podemos ignorar a relação pactual que Deus tem com o seu povo, amém? Terceira coisa que nós aprendemos aqui: nós não devemos fugir de Deus quando somos afligidos por Ele. Não devemos fugir de Deus quando recebemos a sua disciplina. E não devemos buscar refúgio no território dos inimigos por promessa de prosperidade. Porque o que aconteceu aqui, gente? Vamos parar para pensar. Aquela família era uma família do pacto. Eles eram judeus, eles estavam debaixo da aliança. Eles conheciam a história, conheciam as promessas, sabiam de tudo que Deus havia falado, sabiam das promessas de prosperidade que viriam por meio da obediência ao pacto, sabiam também das maldições que viriam por meio da quebra dos mandamentos. Eles eram homens que conheciam a lei de Deus, eram judeus, eram um povo do pacto. Só que o que acontece com essa família? Com Elimeleque principalmente, que era o chefe dessa família. O que acontece com ela? Essa família, ao ser afligida por Deus, ela decide ir para uma terra estranha, ela decide ir para uma terra estrangeira. Eles decidem buscar refúgio nos inimigos de Deus. Aquela família, ela não compreendeu, ou havia uma incredulidade neles, e eles acharam que a prudência era mais importante. No caso, eles achavam que estavam agindo por prudência. E, gente, muitas vezes a gente disfarça a nossa incredulidade de prudência, né? Que é o caso aqui, né? Esse povo sabia que Deus tinha prometido afligir Israel quando eles quebrassem o pacto. Mas esse povo também sabia que Deus havia prometido abençoar Israel caso eles se arrependessem e se voltassem para Deus. Esse povo sabia disso. Eles sabiam. Mas a incredulidade deles levou eles a não buscar um arrependimento. Levou eles a buscar refúgio em terra estranha. Eles, ao olharem a aflição, ao olharem a dor, ao olharem o sofrimento, eles disseram: vamos fugir para Moabe.
ao invés de buscarem o arrependimento e se esconderem no Deus do pacto. Em vez deles buscarem o próprio Senhor da aliança, em vez deles se voltarem para Deus, eles resolvem sair para Moabe, ok? E aqui, gente, fica um ensinamento muito importante para a gente. Quando o povo de Deus é afligido pela mão do próprio Deus, o povo de Deus não pode olhar para as promessas de prosperidade dos inimigos. O mundo, ele é atrativo. O mundo vai querer te atrair. Ele vai querer dizer, vem para cá, abandona a Deus. Abandona esse lugar que você está, não tem pão na casa do pão. Abandona o lugar que você está, vem para cá. Vem aqui, a gente tem os nossos deuses, a gente tem o nosso culto, a gente tem a nossa adoração, mas há lugar para você aqui nessa terra. O mundo vai oferecer essas coisas, essas propostas. Ele vai tentar te atrair com promessas de prosperidade, de paz, promessas de tranquilidade. Não, vem para cá que tu vai parar, esse sofrimento vai acabar. Porém, a gente precisa entender uma coisa, gente. Se for para cair, que seja para cair nas mãos de Deus e não na mão dos inimigos do povo de Deus. Davi, ele experimentou isso. Davi, certa feita, ele fez um censo em Israel. E quando ele fez esse censo em Israel, Deus ele prometeu afligir Israel por causa do censo, por causa do pecado de Davi. E aí veio o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor perguntou, como tu queres ser afligido, Davi? Queres cair na mão dos teus inimigos? Queres cair na mão da fome? Ou queres cair na mão de Deus por meio de uma praga? A Bíblia fala que Davi deu a seguinte resposta, olha só. E Davi disse a Gade, estou em um grande aperto, que caiamos agora na mão do Senhor, porque as suas misericórdias são grandes e que eu não caia na mão dos homens. Então, se for para cair, se for para ser afligido, gente, que seja pelas mãos do Senhor, que não seja pelas mãos dos homens. Se for para a gente sofrer o dano de nossos pecados, que seja nas mãos de Deus. Por quê? Porque existe um Deus que é misericordioso. Aquele povo, Elimeleque, sua família deveriam entender isso. Eles deveriam ter buscado um arrependimento. Eles deveriam ter conclamado o povo, chamado o povo e dito, olha, nós estamos nessa situação porque quebramos o pacto. Precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar para Deus. Deus prometeu que se tornaria a nós. Se nós nos tornássemos a Ele se tornaria a nós outros. Ele seria favorável a nós. Mas não é o que acontece. Aqueles homens, eles tentam fugir para uma terra estranha a fim de encontrar prosperidade, a fim de encontrar paz, né? Só que a gente não é chamado para fugir da presença de Deus quando somos afligidos por Ele. Eu escrevi assim, a aflição que recebemos da mão do Todo-Poderoso deve nos levar ao arrependimento e não à fuga. Ao arrependimento e não à fuga, ok? Abre comigo Miqueias capítulo 7, do verso 8 ao 10, por favor. Ele vai falar assim, ó. Olha, esse texto é muito lindo, olha só o que ele fala. Não te alegres, ó inimiga minha, a respeito de mim. Quando eu cair, me levantarei. Quando me sentar em trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a indignação do Senhor, porque pequei contra Ele, até Ele pleitear a minha causa e execute o meu julgamento. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então ela, que é a minha inimiga, verá isso e a vergonha a cobrirá. Que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Aos meus olhos contemplarão, agora ela será pisada como a lama das ruas. Só para vocês entenderem o que estava acontecendo aqui. Miqueias está profetizando a apostasia de Israel. Israel havia apostatado, havia abandonado a Deus, estava sofrendo as consequências de seus pecados. Haviam promessas da Babilônia vir para destruir, para acabar com tudo. E ele fala o seguinte, não te alegres, ó inimiga minha, a meu respeito. Eu vou sofrer a indignação de Deus porque eu pequei contra Ele. O que ele está dizendo é o seguinte, eu pequei contra Deus, então Deus é justo em irar-se contra mim. Ele é justo em estar irado contra Israel. Sofreremos as consequências do nosso pecado. Ele fala, mas esse mesmo Deus, Ele vai me tirar para a luz. Ele vai me restaurar. Esse mesmo Deus vai me tirar do lugar de onde eu estou. E aí ele vai falar no verso seguinte aqui, que é o que a gente não leu, da restauração dos muros de Israel. Então o Deus que havia afligido Israel, restauraria Israel. Você consegue entender essa relação? Então, se estamos sendo afligidos por Deus, nós não somos chamados para fugir da presença de Deus. Nós somos chamados para nos arrepender. Porque esse mesmo Deus há de nos restaurar. Como restaurou Israel, como restaurou os muros de Jerusalém e como também restauraria a nação israelita aqui nesse contexto, depois dando-lhes um rei conforme o coração de Deus, Davi, ok? Então esse texto é a declaração de Miqueias e a gente precisa ficar com isso como um ensinamento. Cara, não foge
da presença de Deus. Não foge da onde Deus habita. Não saia da casa do pão por causa da aflição que você pode estar sofrendo. Se arrependa, se volte para Deus, porque Deus vai trazer pão para a casa do pão. A gente já vai ver isso quando a gente estiver encerrando aqui. Deus vai trazer pão para a casa do pão. Deus vai restaurar a sorte do seu povo, amém? Então essa é a terceira coisa que aprendemos aqui. Quarta coisa que a gente aprende aqui. A gente precisa entender que o preço ou o salário do pecado é muito alto. Aquela família, gente, ela foi buscar paz em Moabe. Paz em Moabe. Como que se encontra paz num povo que é inimigo do povo de Deus? Como encontramos paz em Moabe? Como vamos encontrar paz num povo que adora Quemos, que oferece seus filhos como sacrifício? Como que encontraremos paz fugindo da presença de Deus? Mas aqueles homens foram buscar paz em Moabe. Eles acharam que em Moabe eles teriam paz. Nem se atentaram para o fato de que estavam quebrando o pacto. Estavam incorrendo em mais pecados do que a nação já havia cometido. Chegando em Moabe, eles dão suas filhas a moabitas. Algo que era completamente proibido em Israel, o casamento de povos que não tinham a mesma fé. Depois a gente vai ver que Ruth adere à fé de Israel, então ela se casa com Boaz, aí já era lícito, porque ela havia se convertido e entrado na aliança. Mas Israel não poderia ter casamento com povos de fora da aliança. Eles não poderiam se casar com pessoas que não tinham a mesma fé que eles. Então eles acham que eles vão resolver o problema da aflição cometendo mais pecado. E quantas vezes é assim, né, gente? A gente peca e aí a gente acha que vai resolver o problema do pecado ou fugindo para o mundo, para os inimigos de Deus. Não vai resolver. Já aconselhei muitas pessoas que falaram para mim assim: pastor, eu vou sair da igreja porque a minha vida está assim, está acontecendo isso. Eu falei: tá aí, o que vai melhorar na tua vida tu saindo da igreja? Qual é? Me ajuda a entender a lógica do teu pensamento. A tua vida vai melhorar se tu sair da igreja? Tu acha que as condições irão melhorar se tu fugir do povo da aliança? É isso. Segunda coisa, né? Eles acharam que eles poderiam então dar suas filhas em casamento e que estaria tudo tranquilo, eles poderiam cometer mais pecados. E quantas vezes a gente age assim? Por causa de um pecado que a gente comete, a gente, para ocultar aquele pecado, comete outro pecado. Não é assim que funciona o pecado. Um abismo puxa o outro abismo. Não é assim que funciona. Você vai lá, comete um pecado. Depois, para esconder esse pecado, você tem que mentir. Aí depois você tem que manter a mentira. E aí você tem que cometer um outro pecado para ocultar ainda mais. E aí você vai se enterrando cada vez mais num buraco. Essa família, ela achou que ela poderia resolver o problema fugindo da presença de Deus. Isso não resolveria o problema. Isso não traria solução para o problema. Aquela família saiu com fome de Israel, mas morreu Elimeleque e os 2 filhos. Noemi ficou sozinha naquela terra. O salário do pecado é a morte, gente. O pecado, ele não é doce, o pecado é amargo. A quebra do pacto não soluciona problemas. Desobedecer a Deus não soluciona problemas. Existe mais dor e mais sofrimento que vai sendo acrescentado. Aquela família sofreu em Moabe mais do que estava sofrendo em Israel. Aqueles homens não tiveram seus problemas resolvidos, gente, com a fuga. Não tiveram seus problemas resolvidos com a fuga. E aqui fica uma palavra pastoral e muito importante. Veja o pecado como ele realmente é. O pecado não é belo, o pecado é feio, gente. O pecado é feio. O pecado se traveste de beleza. A Bíblia fala que Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se traveste de beleza. Ele faz boas ofertas. Boas ofertas, vem porque vai ser melhor aqui. Vem porque vai dar certo. Vem porque eu vou resolver os teus problemas. Vem porque aqui a coisa vai estar melhor. Vem aqui para Moabe, vem aqui para Quemos, vem aqui para os cultos idólatras, vem aqui viver como um pagão, vem aqui, vem. Porque os teus problemas vão ser resolvidos. Não se resolve, gente. Não resolve, o pecado é feio, cara. O pecado é feio. Ele se apresenta como belo, mas ele é feio. Eva foi atraída pela beleza daquela árvore, mas o pecado não é belo, o pecado é feio. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa voltar a ter um senso de estética bela. Nós precisamos voltar a compreender o belo como belo. Aquilo que verdadeiramente é belo. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. A beleza da santidade de Deus. Nós precisamos voltar a ver beleza nas coisas santas.
beleza nas coisas sacras, beleza nas coisas que são verdadeiramente criadas por Deus de maneira bela. O mundo tenta vender pra gente uma estética feia, uma estética medonha, tenta vender o pecado como uma coisa bonita. O pecado não é bonito, não adianta fugir, não adianta correr para lá. Aquela família foi afligida, aquela família sofreu naquele lugar. Então a gente precisa, gente, aprender sobre a realidade do pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você não vai conseguir, gente. Não vai dar certo a fuga, não vai dar certo esconder as coisas. Creio que além de mim aqui muitos já tentaram. Eu já vivi uma vida de moralidade, uma vida de pecado. Não dá certo, não dá certo. A gente tenta ocultar, aí um abismo puxa outro abismo. Quando a gente cai na nossa maior vergonha. Nossa nudez é expressa, somos envergonhados. Então não funciona, o negócio não funciona. Então essa é a quarta coisa que o texto nos ensina, que essa história nos ensina. Veja quantos ensinamentos, né? Em cima de 5 versículos, em cima de uma história tão curta. Nós precisamos compreender essas verdades. E o que a gente pode concluir então disso tudo? Eu estou caminhando para o final. A gente precisa aprender, gente, com cada ponto exposto aqui nessa pequena narrativa. A gente precisa compreender a relação pactual de Deus com o seu povo. A gente precisa compreender a soberania de Deus, a necessidade de se arrepender e não fugir da sua presença. E nós não podemos achar que a fuga e a busca do pecado solucionará o nosso problema. A gente precisa aprender sobre a amargura do pecado. Porque, como a gente viu, o pecado ele traz essas consequências. Porém, se a gente parasse por aqui, a gente estaria diante de uma história muito triste, né? Se a gente parasse a história aqui, se agora a gente encerrasse o negócio, a gente estaria diante de uma história muito triste. Mas essa história ela não acaba aqui. E olha o que o verso 6 fala. A gente não vai expor o verso 6 hoje, vai ser na semana que vem. Mas olha o que o verso 6 fala. Olha que legal isso. Ruth capítulo 1, verso 6. Fala assim: então levantou-se ela, Noemi, com suas 2 noras, para que pudesse retornar da terra de Moabe. Pois ela havia ouvido na terra de Moabe que como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Você entende isso? É a graça soberana de Deus. Deus havia visitado Israel, trazendo pão para Israel. E agora aquela mulher precisava voltar para o pacto. Ela precisava voltar para o povo da aliança. Ela ouviu falar da bondade de Deus. Meu Deus visitou o meu povo e trouxe pão. Está na hora de eu sair de Moabe e está na hora de eu voltar para Israel. Esse é o movimento que pessoas que fogem do pacto têm que fazer. Se você um dia saiu da presença de Deus, você precisa voltar para a presença de Deus. Porque é na presença de Deus que tem pão. É na presença de Deus que existe a casa do pão, ok? Então, a história seria triste se ela terminasse aqui, mas ela nos mostra no verso 6 a graça de Deus visitando agora Israel. E aquela mulher, aquela Noemi que havia fugido, então, começa a pensar em retornar junto com suas noras. Na verdade, a gente vai ver sobre essa questão das noras retornarem ou não, né? Mas a gente vai ver no domingo que vem, ok? Eu queria trazer, então, uma aplicação final aqui para nós. Gente, do mesmo modo que Israel, o mundo também quebrou o pacto com Deus em Adão. Quando Adão pecou, ele era um representante de toda a humanidade. E quando Adão pecou, toda a humanidade caiu debaixo das maldições divinas. A Bíblia fala que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos, o homem foi separado de Deus por causa do pecado. A árvore da vida teve seu caminho ocultado. Os homens perderam acesso ao alimento que trazia vida. Então, do mesmo modo que houve fome em Israel, Deus trouxe fome ao mundo. Ele ocultou a árvore da vida, ele ocultou o caminho para a árvore da vida. Só que, há mais ou menos 2000 anos atrás, em Belém de Judá, na casa do pão, Deus proporcionou pão ao seu povo. Nasceu um menino prometido pelas Escrituras. Esse menino nasceu de uma virgem. Esse menino cresceu, se desenvolveu, obedeceu todos os termos da aliança, nunca cometeu nenhum pecado, viveu uma vida perfeita, reta, santa. Esse menino, depois de homem, ele se entrega pelos pecados da humanidade. E esse homem,
Deus encarnado, Jesus Cristo, o Redentor, ele diz o seguinte, João capítulo 6, verso 35, não precisa abrir. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 48 e 49. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Amém? Então Belém de Judá, a casa do pão, proporcionou pão mais uma vez. A humanidade teve as maldições revertidas por causa da obediência do Filho de Deus, que obedeceu todos os termos do pacto. E hoje então nós podemos descansar na graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos aceitá-lo, recebê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Podemos tê-lo como o Redentor da nossa vida. E podemos a partir dele entrar no pacto com Deus, a fim de obedecer agora a sua aliança e a fim de desfrutar das promessas de vida que o Senhor tem para o seu povo. Amém? Então eu gostaria de encerrar esse sermão com essa pequena aplicação. Jesus é o pão da vida. Belém, a casa do pão, trouxe pão mais uma vez. Amém? Gostaria de convidar vocês a se colocar de pé.